Então, número 16, prova branca, 17, prova verde, 16, amarela e 17, azul. Considere as seguintes operações por empresa brasileira de capital aberto, altamente dependente de importação de maquinários para o seu processo produtivo. Aquisição com pagamento à vista em fevereiro de 2020, de um fornecedor localizado nos Estados Unidos da América de uma máquina no valor de $100.000. O prazo de entrega e instalação da máquina, marcado para maio do mesmo ano, foi honrado pelo fornecedor. Então, a entrega foi feita em maio. Contratação e pagamento do seguro com um custo de 2,5% do valor da máquina. Contratação e pagamento do frete internacional no custo de 6% do valor da máquina. As taxas de câmbio no ano em questão foram as seguintes. Aí tem uma tabela com 6 colunas, 4 linhas, e aí a gente tem uma sequência de linhas com meses. Então, na primeira sequência nós temos 6 meses. Depois a gente tem as taxas de câmbio, eu não vou falar uma por uma, porque a gente não vai precisar de todas, né? Depois tem mais outra sequência de meses, de julho até dezembro, e aí a gente tem a sequência das taxas de câmbio desses meses, desses últimos 6 meses. E aí a questão continua. Com base apenas nas informações anteriores e, portanto, desconsiderando os lançamentos referentes à tributação ou quaisquer outros gastos incorridos em virtude da referida importação para fins de simplificação, os lançamentos contábeis deverão ser efetuados pela empresa. Então, ele quer saber aí os lançamentos contábeis. Eu consideraria essa questão como escrituração, se a gente não tivesse que saber qual a taxa que a gente vai aplicar, né? Então, como a gente precisa saber exatamente qual a taxa de câmbio que a gente vai usar para poder fazer essa transformação aqui do dólar em real, eu considerei essa questão, eu classifiquei ela lá como uma questão para a gente usar nas nossas aulas de variação cambial, taxa de câmbio, enfim. E não somente, né, escrituração. Lógico que você precisaria saber escrituração aqui para resolver essa questão. Bom, aí a gente tem os lançamentos, então ele quer saber o lançamento no momento da importação da máquina no exterior. Depois ele quer saber o lançamento no momento do pagamento do frete internacional. E ele quer o lançamento também referente ao seguro e a transferência do saldo da conta importação em andamento para bens do ativo imobilizado. Então, nas 4 alternativas, letra A, B, C e D, ele traz essa escrituração nesse formato e a gente vai fazer agora. Bom, o que a gente precisa saber para a gente resolver essa questão? Tem 2 trechos muito importantes lá na NBCTG 02. São os itens 21 e 22, e aí a gente vai usar eles para resolver a questão. O 21 vai falar que uma transação em moeda estrangeira deve ser reconhecida contabilmente no momento inicial pela moeda funcional, mediante a aplicação da taxa de câmbio à vista entre a moeda funcional e a moeda estrangeira na data da transação sobre o montante em moeda estrangeira. Ou seja, quando a gente compra alguma coisa que seja em moeda estrangeira, e aí lógico, né, você vai lembrar que não precisa ser necessariamente em dólar, pode ser euro, pode ser libra, pode ser qualquer outra moeda que não seja a moeda do país que a gente está operando, que no caso a nossa empresa é brasileira, né, a moeda funcional e a moeda brasileira é o real. Então, se a gente vai transformar essa moeda estrangeira em real, a gente, conforme a NBCTG 02, a gente vai utilizar a taxa de câmbio na data da transação. Isso é muito importante ficar atento, porque sempre tem uma questão falando sobre isso, tentando trazer um peguinho aí, né? E é muito tranquilo se você lembrar desses detalhes, tá? No item 22 da NBCTG 02, ele diz que na data da transação é a data a partir da qual a transação se qualifica para fins de reconhecimento de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Ou seja, aqui na nossa questão, ele informou para a gente que o pagamento foi feito a aquisição com pagamento à vista, então a aquisição foi feita em fevereiro. E qual é a taxa que a gente vai utilizar então? A taxa de fevereiro.
Em fevereiro, ele disse que $1 era equivalente a R$ 3,00, né? E 24,49 centavos, que aqui tá 3,2449, mas é R$ 3,2449. Então, essa é a taxa que a gente vai utilizar para passar esse valor da máquina de dólar de $100, de $100 mil para real. Então, o nosso próximo procedimento é esse. Então, $100 mil com a taxa de R$ 3,2449, a gente vai ter então o valor da máquina de R$ 324.490. Esse é o valor da nossa máquina. Qual é então o valor do nosso seguro? Porque o seguro ele disse que seria 2,5% do valor da máquina. Então é só a gente calcular 2,5% em relação aos 324.490, vai dar R$ 8.112,25. Esse é o valor do seguro. E ele diz também que teve um custo de frete internacional de 6% do valor da máquina. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, 6% do valor da máquina em real, de R$ 324.490, a gente vai ter aí o valor de R$ 19.469,40. Então, esses foram os valores que a gente encontrou, lógico, fazendo a transformação do dólar em real, tá? Utilizando a taxa de câmbio do momento da transação que ocorreu em fevereiro. Como que vai ficar, então, os nossos lançamentos? Então, na importação da máquina, débito de importação em andamento de bens do ativo imobilizado, no valor de R$ 324.490, crédito na conta bancos, conta movimento. Aqui, talvez, você quisesse colocar, por exemplo, caixa. Aí tudo bem, mas você tem que lembrar que na conta caixa você faz uma transação em dinheiro em espécie, né? E a gente não faz importação em espécie. Então, toda e qualquer importação vai ser feita através de transação bancária, né? Então, por isso não colocamos caixa aqui e entre as alternativas também não tem a opção de caixa, tá? O frete internacional, então débito importação e andamento de bens do ativo imobilizado no valor de R$ 19.469,40, crédito da conta bancos, conta movimento. Aí a gente teve também o gasto com seguro do valor de R$ 8.112,25, então o lançamento ficou débito importação e andamento de bens do ativo imobilizado no valor de R$ 8.112,25, crédito do bancos, conta movimento. E quando a gente for realizar a transferência da conta importação e andamento para a conta do ativo imobilizado, o lançamento vai ser uma transferência simples, então de débito de máquinas e equipamentos no valor de R$ 352.071,65, crédito de importação e andamento de bens do ativo imobilizado. Esses R$ 352.071,65 é o somatório de R$ 324.490 da aquisição da máquina, de R$ 19.469,40 do frete e de R$ 8.112,25 do seguro, tá? Esse valor vai dar aqui os R$ 352.071,65, gabarito letra A.